Hoje eu vou te ensinar como fazer estudo bíblico de forma simples, eficiente e sem muito free-free. Não é difícil, você não vai precisar de material caro. Dá para você fazer sozinho aí na sua casa, sem precisar pagar curso de teologia, sem precisar pagar nenhum clube de assinaturas. Dá para você aprender simplesmente com a sua Bíblia, uma caneta e um caderno. Então vamos lá. Primeiramente, eu quero deixar claro para vocês que essa é a forma que eu uso para estudar, que dá certo para mim, que dá certo para minha realidade. Então, eu aconselho vocês a cada um ver a maneira que você se adapta para fazer o seu estudo bíblico. E isso você só vai conseguir fazendo, porque aí você vai ver o que funciona para você, o que dá certo, como que você gosta, como que você consegue aprender melhor. Essa é a forma que dá certo para mim, sem precisar de muito material, sem precisar de nada caro, com coisas acessíveis e com certeza você tem aí de dentro da sua casa. Então vamos lá. Primeiramente, eu quero falar para vocês a diferença entre estudo bíblico e leitura bíblica. Tem muita gente que acha que é a mesma coisa, e embora seja parecido, e muita gente chegue a confundir, mas não é a mesma coisa. Eles diferem um do outro, porque a leitura bíblica é você pegar a sua Bíblia e ler ali de maneira corrida. Você pega, tem gente que prefere ler de Gênesis, Apocalipse de maneira corrida, tem gente que prefere ler o Novo Testamento primeiro, alguns livros, vai pulando. E não tem uma forma certa, uma forma ideal, tá, gente? É a forma que você preferir mesmo. E isso é leitura bíblica, é você ler a Bíblia de forma corrida, sem se aprofundar no texto. Já o estudo bíblico, você vai ler a Bíblia, mas você não vai permanecer ali apenas na leitura. Você vai se aprofundar no que o texto diz. Qual que é o contexto, quem escreveu, para quem escreveu, qual o gênero que ele escreveu. Então, todas essas coisas você vai aprofundar no estudo bíblico. Procurar o significado de palavras no original, você vai procurar minuciosamente cada detalhe daquele texto para que você possa entender. Então, essa é basicamente a diferença entre a leitura bíblica e o estudo bíblico. Elas se complementam, elas estão interligadas, mas não é a mesma coisa. E na forma que eu vou falar aqui nesse vídeo, dá para qualquer pessoa fazer, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, eu estou com o meu papelzinho aqui, que eu anotei uns pontos para eu não me perder e acabar falando nada com nada. Vamos lá. Primeiro ponto, você vai escolher os materiais que você vai utilizar no seu estudo bíblico. Gente, eu sei que muitas pessoas falam e a gente às vezes até meio que se compara com pessoas que têm muitos materiais, muitos cadernos, post-it, canetas coloridas, muitos marca-texto, tem toda aquela criatividade para enfeitar a Bíblia, para fazer cadernos de estudo bíblicos. Eu quero te falar que se você gosta, se você é uma pessoa visual, isso é válido, tá? Ok, eu acho lindo e eu também uso. Só que para você que não tem condições de ter tudo isso e que até tem condições, mas que não gosta de tudo isso, eu quero te tranquilizar, porque não é imprescindível, não é obrigatório que você tenha todas essas coisas. Gente, obrigatório é a Bíblia. Eu aconselho uma caneta e um caderno. Porque estudo bíblico, lembra, é mais aprofundado. Então, talvez você ali vai ficar com dúvida em alguma coisa. Você vai, grifa palavras-chave, você vai pesquisar em dicionários bíblicos o significado daquela palavra. Eu aconselho fazer anotações, porque eu não sei você. Talvez você não seja do tipo que não precisa escrever para aprender. E tá tudo certo, cada um tem sua forma de aprender. No meu caso, eu sou do tipo que eu preciso fazer anotações. Se eu não fizer anotação, eu sinto que para mim eu não estudei, eu não aprendi. Então, para eu me aprofundar, eu preciso, pelo menos da minha Bíblia, de uma caneta e de um caderno. Então, eu acho fundamental e importante que você tenha essas três coisas. E também é importante você ter um comentário bíblico. Se você tiver condições de ter um comentário bíblico, uma Bíblia de estudos, que você possa se aprofundar,
Mas deixando claro, se você não tem condições, não é obrigatório. Na internet tem muitos sites onde tem estudos bíblicos aprofundados, tem muitos aplicativos onde tem estudo bíblico, onde tem a Bíblia com comentários, com Bíblia de estudo. Na internet tem vários aplicativos, sites que você pode estar utilizando de graça. Então não é obrigatório. Se você não tem condições de investir em um comentário bíblico, em uma Bíblia de estudo, não é obrigatório, tá? Eu recomendo que tenha algum material que você possa pesquisar, porque a gente vai aparecer muitas dúvidas no meio do caminho. Durante a leitura bíblica vai aparecer muitas dúvidas, nós vamos ter vários insights que nós vamos querer nos aprofundar naquilo. E claro, se a gente está estudando, significa que nós não sabemos, e nós nunca vamos saber de tudo, na verdade, né? Mas a gente vai querer se aprofundar. Então, eu acho fundamental os materiais Bíblia, uma caneta, um caderno para anotações, se você quiser, materiais de estudo, um comentário bíblico, uma bíblia de estudo, se você tiver condições. Se não tiver, vai para a internet, baixa aplicativos, que lá tem tudo que a gente precisa saber e se aprofundar. Agora, segundo passo, eu quero falar aqui, gente, da forma que eu faço o meu estudo na prática. Eu posso até, deixa eu ver se eu tô com o meu caderno aqui. Aqui encontrei meu caderno, peguei lá aqui e eu posso mostrar para vocês depois como que eu faço, mostrar como que é meu caderno, tá? Então, eu vou falar na prática como que eu faço, como que dá certo para mim. Como eu falei antes, você precisa testar para ver se dá certo para você e qual forma você mais se adapta. Eu confesso que eu já tentei estudar de várias formas, inclusive eu tenho um caderno com estudos bíblicos de formas diferentes, que eu fui ver a forma que eu mais gostava, até eu encontrar um método que dá certo para mim. Então, como que eu faço na prática meu estudo bíblico? Primeiro, eu separo qual livro que eu vou estudar. No momento, eu estou estudando o livro de Tito. Eu estou estudando todas as cartas do Novo Testamento, tanto as de Paulo como as dos outros. Eu quero fazer meio que um resumo, que inclusive é o que eu estou fazendo no meu caderno. Gente, se vocês escutarem barulho, ignorem, é porque meu filho tá bem aqui. Mas voltando. Eu estou fazendo um resumo do Novo Testamento, tirando os evangelhos. Eu ainda pretendo fazer dos evangelhos, mas no momento eu estou focando nas cartas. Então, eu estou fazendo estudo no momento do livro da carta a Tito. Então, como que eu faço? Eu leio o capítulo do dia. Depois que eu leio todo o capítulo a primeira vez, percebendo ali os pontos-chave, percebendo a ideia central do capítulo, então eu faço uma anotação do tema central, aquilo que eu acho que é o tema central daquele capítulo. Depois, o que eu faço? Vou fazendo uma leitura mais minuciosa. Eu vou lendo devagar os versículos, vou vendo quais estão interligados. Eu vou vendo, por exemplo, do versículo 1 ao versículo 3, Paulo aborda um tema só. Só que do capítulo 4 até o 10, por exemplo, ele já aborda outro tema. Então, eu vou fazendo essas pequenas divisões. As palavras eu pesquiso o significado no original quando eu quero entender o que Paulo quis dizer com isso. Quero entender realmente o sentido dessas coisas que Paulo está falando. Entende? E eu leio sempre. Eu tenho um aplicativo que se chama Bíblia Strong. Lá ela tem o estudo do capítulo e lá sempre fala o contexto cultural, o contexto histórico, sempre dá uma abordagem geral do capítulo. E eu amo ler isso antes de fazer essa leitura minuciosa. Por quê? Porque quando eu vou fazer a leitura minuciosa, eu já entendo mais ou menos o porquê que Paulo quis dizer aquilo. Porque às vezes a gente lê e não entende, porque a gente não entende o contexto e que o texto foi escrito. A gente muitas vezes não entende para quem que foi escrito, porque o motivo muitas vezes da linguagem, do que está sendo escrito, do que está sendo ensinado, tem muito a ver com a realidade do povo que a carta foi escrita. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas é basicamente isso. Eu leio, recapitulando, eu leio a primeira vez, tiro a ideia central do capítulo e aí eu vou fazendo a leitura minuciosa. Antes disso, eu leio sobre o contexto histórico, e é por isso que entra os materiais, comentário bíblico, porque lá tem falando sobre
o contexto, para quem aquele texto foi escrito, quando foi escrito, quem escreveu. Então eu dou essa leitura, eu dou essa lida, para que quando eu for fazer a leitura minuciosa, eu entender a primeira mão o porquê daquele texto, o porquê que foi escrito assim, o que ele estava querendo dizer com isso. Porque quando a gente entende o contexto, fica mais fácil de entender o texto, entende? Então eu faço isso, depois eu leio essa parte e aí eu vou lendo minuciosamente, gente, versículo por versículo, com calma, sem pressa, pesquiso no original, leio o comentário. Essa Bíblia Strong que eu tenho um aplicativo e eu uso ela para estudar, ela é muito boa porque ela tem o comentário de cada versículo. Então eu leio o comentário de cada versículo para entender e para saber o que Paulo, no caso, né, que eu estou estudando Tito, estou estudando o livro de Tito. Então, o que Paulo quis dizer com aquilo, qual a ideia, qual o ensinamento que Paulo quis passar. Então, para mim é muito bom esse aplicativo. Depois eu posso mostrar aqui para vocês. Eu não tenho como mostrar agora porque o aplicativo é no meu celular e eu estou gravando com o meu celular. Mas depois que meu esposo estiver em casa, eu posso fazer um vídeo depois para vocês mostrando e filmando pelo celular dele, mostrando esse aplicativo, como é que funciona, tá? Então tá. Então depois que eu faço essa leitura minuciosa, então eu vou para anotação no meu caderno. Na verdade, eu vou fazendo esse estudo minucioso e já vou fazendo anotações, insights que eu tive, de coisas que eu aprendi. Eu tinha dúvidas sobre tal coisa e eu aprendi sobre isso, então eu escrevo no meu caderno e escrevo também aquilo que eu aprendi pra mim, entende? É até um ponto que eu quero falar pra vocês, que é exatamente fazer as anotações, mas fazer anotações de aplicações práticas, aquilo que você aprendeu para exercer na sua vida com aquele ensinamento que você está lendo. Eu faço as anotações do texto em si e faço anotações de aplicações práticas. Por exemplo, Paulo fala que o cristão deve se comportar de tal jeito, então eu trago isso para a minha vida e já faço anotação. E o último ponto, gente, é o que eu faço? Oração. Eu sempre oro em cima daquele capítulo que eu li, em cima dos ensinamentos que eu li. Cada ponto que eu quis me aprofundar, eu tiro um ponto de oração. E aí, após eu fazer todo o meu estudo, fazer minhas anotações, eu oro em cima disso. Os ensinamentos que eu tive, aquilo que Deus ministrou ao meu coração, aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que através da palavra Deus me mostrou que eu preciso melhorar. Eu oro em cima disso para que haja uma transformação real na minha vida, porque a leitura da Bíblia é isso. A Bíblia nos mostra como nós devemos agir, como Deus é e como nós devemos nos comportar diante desse Deus, diante da sociedade. Então, tem muitas coisas que nós vamos ver na leitura da Bíblia, no estudo bíblico, e que vai nos confrontar. E que nós vamos reconhecer que nós precisamos mudar nessa área. É por isso que a Bíblia é considerada uma palavra viva, porque ela realmente causa uma transformação real. Então é necessário oração. Orar no começo, para que o Espírito Santo nos abra o entendimento, abra a nossa mente, que nós possamos estar com o coração preparado para aprender, que nós possamos estar com o coração preparado para poder receber a palavra. E orar no final para poder o Espírito Santo aplicar em nós aquilo que nós lemos. Então, recapitulando os 4 pontos, que eu acho que eu misturei tudo e não sei se ficou muito claro. Primeiro de tudo, vamos quebrar a crença de que estudo bíblico é difícil. Não precisa ser difícil, não complique sua vida. Tenha caderno, uma caneta e sua Bíblia. É essencial. Não gosto de caderno? Não tenha caderno. Caneta e Bíblia. Não gosto nem de caneta. Tenha a Bíblia. Isso é o fundamental. Sem ela não tem como ter estudo bíblico, né? Então, ela é o único material realmente obrigatório. E peça a ajuda do Espírito Santo para trazer a você revelação. Então tá, depois que você tem esse material, você vai primeiramente orar, pedir ao Espírito Santo para te dar entendimento, para abrir sua mente. E depois você vai ler sua Bíblia. Ficou em dúvida em algum ponto? Vamos lá, materiais, comentários bíblicos, aplicativos. Vai fazendo uma leitura minuciosa, sem pressa, sem pressa. Tira um momento aí que você tenha livre, seja de manhã, de tarde, de noite. Se você é mãe, depois que os filhos dormem, antes dos filhos acordar. Tira esse momento com a cabeça em paz, para você realmente
sentar sem pressa e fazer uma leitura minuciosa. Depois que você fez essa leitura, as coisas que você aprendeu, as coisas que o Espírito Santo ministrou ao seu coração, faça anotações para você poder depois voltar revisando aquilo que você aprendeu, para que você, depois, quando você quer fazer um estudo mais breve, você só voltar e ler aquilo que você anotou. Quero saber sobre tal assunto. Nossa, eu li isso em algum livro e fiz a anotação. Volta lá no seu caderno, vê as coisas que você anotou. Eu acho muito bom poder voltar nos meus cadernos e ver aquilo que o Espírito Santo ministrou em mim, aquilo que eu aprendi. Eu acho muito bom. Se você não gosta, não tem problema, tá, gente? Não tem problema mesmo. Com sua Bíblia está ótimo. E por último, você deve fazer o quê? A aplicação prática, aquilo que você precisa aplicar na sua vida, que você aprendeu com a palavra, aquilo que o Espírito Santo te mostrou que você precisa melhorar, que você precisa mudar. Então, aplicações práticas, escreve ou medita mesmo. Meditar é o quê? Você permanecer com a palavra ali na sua mente. Vai meditando naquilo que você precisa transformar na sua vida. E por fim, faz uma oração para que o Espírito Santo possa aplicar na sua vida aquilo que você leu. Onde você vai reconhecer a dependência em Deus. Onde você vai reconhecer que você precisa dessa transformação. Ora em cima da palavra que você estudou, que você leu. Muitas pessoas falam que não sabem orar, que não sabem o que falar na oração. E uma forma de você conseguir orar por mais tempo é você orar em cima da palavra. É aquilo que o Senhor te ensinou você transformar em oração. É assim que eu faço, tem dado certo para mim. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Que se você não sabia por onde começar a ler a Bíblia, se você não sabia como fazer um estudo bíblico, porque você vê várias coisas na internet, fique sabendo que é possível você aprender. E é possível você estudar a Bíblia sozinho aí da sua casa. Não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa que você não consiga fazer. Às vezes, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. E outra coisa, Bíblias com traduções voltadas para uma linguagem mais de hoje ajuda muito. Tenha Bíblias com várias linguagens, com várias traduções. A minha Bíblia que eu uso para estudar, essa daqui, ela é NVT. Só que eu tenho no meu celular um aplicativo que é NVI e eu tenho a Bíblia Strong, que é na tradução NAA. Então, assim, eu sempre comparo as traduções. Eu não tô entendendo muito bem o que tá querendo dizer nessa tradução. Eu vou numa outra tradução, vejo o que ele quis dizer com aquilo, entende? E se eu ainda não entendi muito bem, eu vou para o original, na tradução do original. Vou estudar aquele versículo. Então, assim, é possível. E eu tenho certeza que você é capaz. Com a ajuda do Espírito Santo, você vai conseguir estudar a Bíblia sim. E se você gostou desse vídeo, eu te espero no próximo vídeo para a gente aprender mais sobre a Bíblia, para a gente aprender mais sobre como estudar a Bíblia, para nós aprendermos juntos cada vez mais. Amém? Até o próximo vídeo e Deus te abençoe.